12. 12 é o número da completude do ciclo que se fecha, da jornada que chega ao seu ponto mais alto para outra pessoa começar em um novo patamar. Ao longo de 11 pilares, nós percorremos um caminho que poucos ousam trilhar, sabia? Do operador ao estrategista, do chefe ao líder com autoridade real, do trabalho vazio ao trabalho com propósito, do negócio comum ao negócio significativo, do grupo à comunidade que importa, do líder solitário ao formador de líderes, da superfície à arquitetura invisível, do centro ao guardião do infinito, da construção externa ao equilíbrio interno, do fundador ao transmissor de legado e do praticante ao estrategista ensinador. Agora, esse 12º e último pilar, eu quero te convidar a olhar para o horizonte. O que vem depois de tudo isso? Depois que você construiu, multiplicou, ensinou, transmitiu, o que resta? Resta o que poucos ousam alcançar, sabia? Tornar-se uma fonte perene. Não o destino final do conhecimento, mas a fonte de onde outros bebem e seguem adiante. Deixa eu dizer para você, não uma estátua que se admira, mas um rio que nunca para de correr. Este é o pilar da imortalidade da alma. Não a imortalidade biológica, mas a imortalidade da influência, da sabedoria, do exemplo. Sabia que o que você planta hoje continua florescendo, mesmo depois que você não está mais aqui para regar? Eu quero dividir o conteúdo de hoje em algumas partes. Eu quero começar falando sobre o que é um estrategista eterno, na verdade, né? Antes de continuar, eu preciso definir o que eu entendo por estrategista eterno. Não é alguém que vive para sempre, tá? É alguém que vive de tal forma que sua influência continua viva. O estrategista eterno, ele tem 4 características fundamentais. A primeira característica, ele é fonte e não destino. O destino é onde o conhecimento termina, sabia? A fonte é onde o conhecimento começa. O estrategista eterno não é a última parada. É, na verdade, o primeiro passo. As pessoas bebem dele, mas não precisam dele para sempre. Então se pergunte, seu conhecimento morre com você ou continua fluindo? Característica 2 do estrategista eterno. Ele inspira, não apenas instrui. Instruir é transmitir técnica. Inspirar é transmitir alma. O estrategista eterno não ensina apenas o que fazer, ensina por que fazer, quem ser, para que servir. Se pergunte, quem aprende com você sai diferente ou apenas mais informado? Característica 3 do estrategista eterno. Ele é referência, não autoridade. Autoridade é imposta, referência é conquistada. O estrategista eterno é citado, lembrado, estudado. As pessoas o mencionam mesmo quando ele não está presente. Eu quero te fazer uma pergunta. Se pergunte, o seu nome é lembrado quando você não está na sala? Característica 4. O estrategista eterno, ele vive o que ensina. Esta é a coisa mais importante. O estrategista eterno não prega o que não pratica. Ele é o exemplo vivo. Sua vida é o maior testemunho do que ele ensina. Se pergunte, há coerência entre o que você diz e o que você vive? Essas 4 características não são alcançadas por acaso. São construídas com intenção ao longo de décadas. Eu quero que você entenda que existe 3 níveis do legado perene. Assim como existem níveis de liderança e níveis de ensino, existem também níveis de legado perene, sabia? Eu chamo isso de os 3 níveis do legado perene. O primeiro nível é influência direta. A característica de quem influencia diretamente é que quando você impacta pessoas que estão próximas, sua influência pessoal, presencial, você vê os resultados em tempo real. Limitado ali, né? É limitado ao seu círculo ali de contato. Se pergunte quantas pessoas você impacta diretamente hoje. O nível 2 de influência é influência indireta. A característica é quando você impacta pessoas que você não conhece. Seus ensinamentos são replicados por outros. Sua influência se expande sem a sua presença. Seu nome começa a ser referência. Uma boa pergunta para você fazer é quantas pessoas são impactadas por quem você impactou
As pessoas estão compartilhando o seu conteúdo, as pessoas estão comentando nas suas postagens, o que você diz é replicado. Terceiro nível de influência chama-se influência transcendente. A característica é quando você impacta gerações que nunca te conheceram. Seu legado se torna escola, método, movimento. Sua influência continua décadas após sua partida. Seu nome vira sinônimo do que você ensina. Uma boa pergunta para você fazer é: o que continuará sendo ensinado depois que você partir? Deixa eu te dizer uma coisa. A maioria esmagadora dos líderes morre no nível 1. Alguns chegam até o nível 2, mas poucos alcançam o nível 3. Esse 12º pilar existe para te ajudar, sabia? A chegar ao nível 3. No nível, para você alcançar o nível 3, existem 3 alavancas, na verdade 4. 4 alavancas da perenidade. E você deve se perguntar: como se tornar uma fonte perene? Como deixar o nível 1 e chegar ao nível 3? Eu quero deixar para você aqui 4 alavancas da perenidade. Alavanca número 1 é a documentação eterna. O verdadeiro estrategista eterno, ele não confia na memória, ele registra. O que registrar? Registra princípios, não só técnicas, histórias, não só dados, erros, não só acertos, reflexões, não são resultados. Para você fazer isso, queria sugerir para você como uma ferramenta, sei lá, cria aí um repositório de conhecimento que sobrevive você, pode ser um livro, uma biblioteca de vídeos, um site, uma coleção de ensinamentos, quem sabe uma pasta lá no Google Drive. Uma pergunta que você precisa fazer agora é: se você desaparecesse amanhã, alguém teria acesso ao que você sabe? Alavanca número 2, a formação de formadores. O estrategista eterno, ele não forma alunos, ele forma formadores. Cada formador que você forma é uma extensão sua no mundo. Como fazer isso? Identifique primeiro quem tem o dom para ensinar. Dê a eles ali autonomia real. Celebre quando eles formarem outros. Documente o método de formação. Uma pergunta para vocês fazer agora é: quantos formadores você já deixou prontos? Alavanca número 3 chama-se criação de símbolos. Símbolos são memórias condensadas, sabia? Elas carregam significado que atravessa gerações. O estrategista eterno, ele cria símbolos, frases e efeitos que as pessoas repetem, rituais que marcam a identidade, objetos que representam valores, histórias que são contadas e recontadas. Eu gostaria que você se fizesse uma pergunta: que símbolos você está deixando? Alavanca número 4, a sua vida como testemunho. Esta é a alavanca mais poderosa e a mais exigente também. O estrategista eterno não apenas ensina, ele vive o que ensina. Sua vida é o maior testemunho. As pessoas observam como você trata os outros, como você lida com as crises, como você se relaciona com a família, como você envelhece com sabedoria. Uma boa pergunta para a gente fazer certa época da nossa vida é: se a sua vida fosse um livro, que capítulo você estaria escrevendo agora? Essas 4 alavancas, quando elas usadas juntas, elas transformam um líder de sucesso em uma fonte perene. Eu quero que você entenda a importância de você ter o testemunho, para criar, na verdade, um testemunho do estrategista eterno. Se eu pudesse deixar, por exemplo, um testemunho, né, para os estrategistas eternos que virão depois de mim, as palavras seriam mais ou menos assim: ó, construa mais do que negócios, construa pessoas. O negócio pode fechar, as pessoas continuam. Ensine mais do que técnicas, ensine valores. Técnicas mudam, valores permanecem. Deixe mais do que dinheiro, deixe memórias. Dinheiro acaba, memórias inspiram gerações. Seja mais do que exemplo, seja presença. Exemplo se observa, presença se sente. Viva de tal forma que sua ausência fortaleça, não enfraqueça. Este é o teste final da perenidade. E para completar essas perguntas, descanse sabendo que o que você plantou continuará florescendo. A colheita não é sua, é das próximas gerações. Eu quero que você entenda que tudo na vida existe o ciclo que se fecha e se reabre. Nós estamos chegando ao fim de 12 pilares.
uma jornada que começou com você, operador, sobrecarregado, e termina com você, estrategista eterno. Do fazer ao ser, do acumular ao doar, do centro à fonte, do tempo ao eterno. Mas aqui tem uma verdade que poucos entendem. O ciclo ele não termina, ele se expande. O que você aprendeu não é para ser guardado, é para ser multiplicado. O que você construiu não é para ser protegido, é para ser transmitido. O que você se tornou não é para ser preservado, é para ser inspirado. Você não precisa ser único, você precisa ser o primeiro a ensinar, o primeiro a formar formadores, o primeiro a criar símbolos, o primeiro a viver como exemplo. E depois outros virão e farão melhor que você. E isso não é uma ameaça, é a sua maior honra, sabia? Quero lhe fazer uma última pergunta. Agora, a última pergunta dessa jornada de 12 pilares é: que tipo de estrategista você quer ser? O que constrói e morre com sua obra ou o que planta e vê florescer? Não existe resposta certa para todos. Existe a resposta certa para você. Mas eu te convido a olhar para o horizonte e perguntar: o que vai continuar depois de mim? Seu desafio final? Escreva uma carta hoje para você mesmo daqui a 20 anos. Pergunte o que eu espero que ainda esteja vivo do que eu construí. Escolha uma das 4 alavancas para começar a trabalhar ainda este mês. Comente aqui, escreva nos comentários Estrategista Eterno e me conte qual alavanca você vai começar a construir. Para aqueles que querem um mapa final dessa jornada, eu criei o Guia do Estrategista Eterno. Com os 3 níveis do legado perene, tem uma autoavaliação, as 4 alavancas detalhadas com planos de ação e o testamento do estrategista eterno, para você preencher e deixar para alguém. Você vai ter um certificado de conclusão da jornada de 12 pilares. Baixe gratuitamente, está tudo no link da descrição. Eu realmente não sei se os nossos caminhos vão se cruzar novamente, mas eu sei que, de alguma forma, o que vivemos juntos nesses 12 pilares, foram 12 semanas que nós convivemos, isso vai continuar vivo. Em você, nos seus líderes, na sua comunidade, no seu legado. Sabe por quê? Porque no final o maior estrategista não é o que mais construiu, é o que plantou em tantos corações que continua crescendo mês depois que ele se foi. Obrigado por caminhar comigo. Até sempre, um abraço e fique com Deus.